quero que você pegue agora comigo a palavra de Deus e abra no livro do Apocalipse, no último livro da Bíblia Sagrada, o último livro da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 21. Eu vou ler o versículo 5. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Quem já encontrou, diga amém. Então vamos ler. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Vou ler mais uma vez. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Eu vou ler agora pela terceira vez e eu quero ouvir cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em João Pessoa, na Paraíba, repetindo o versículo 5 em bom tom e alta voz. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Tome posse, porque quem falou isso é aquele que está sentado sobre o trono. Na sua vida, tome posse para a tua vida. Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Se você crê que Deus vai falar conosco, então desocupe as suas mãos e vamos aplaudir bem forte a palavra do nosso Deus. Vamos dar para a palavra do Deus vivo a melhor salva de palmas, a melhor que você já deu em toda a tua vida. Aplauda bem forte e diga glória a Deus. Aplauda mais forte ainda e diga glória ao teu nome, Senhor. Pai querido e todo-poderoso, a tua santa palavra agora será pregada. Fale conosco, ó Pai. Remova toda barreira, todo obstáculo, e que a tua palavra, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Senta, por favor, senta. Meus queridos, quando nós lemos João capítulo 21, nós nos deparamos com a visão que João está tendo do novo céu e da nova terra. Outros textos da palavra de Deus falaram também sobre o anseio de todos os salvos de um dia conhecer uma nova terra. Porque vamos reconhecer aqui, essa terra não tem futuro. Quem concorda comigo que essa terra não tem futuro? Não tem. Quanto mais a gente vê o planeta Terra, pelo jeito que a coisa está indo, até quem não conhece a Bíblia e não sabe nada das profecias e não entende nada de Apocalipse, quando olha o mundo do jeito que está, eu falo mundo tanto no aspecto físico, climático, geográfico, quanto no aspecto social. Quando a gente olha o mundo do jeito que está, a gente chega à conclusão de que esse mundo não tem futuro. Esse planeta está agonizando. Não resta muito tempo para este planeta e vai chegar um tempo em que Deus vai fazer tudo novo. O apóstolo Pedro, ele também falou sobre esse novo céu, sobre essa nova terra, só que Pedro falou numa forma diferente. Eu quero que você venha comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Leia comigo aí, por favor. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça.
o Pedro está falando em nome de todos os salvos, por isso que ele fala nós aguardamos o novo céu e nova terra. Quem aguarda novo céu e nova terra aqui? Só que aquilo que Pedro só sonhava, João viu. Diga comigo, João viu. Ele viu. Foi um privilegiado, né? Antes de todo mundo ele viu. Pastor, por que Deus deixou João ver? Porque se ninguém humano tivesse visto para contar, alguém ainda assim iria duvidar. Ah, mas isso aí é coisa que tem lá no céu que ninguém nunca viu. Será que existe mesmo? Mas João viu. E João não viu isso aí e ficou lá na glória. João, depois que viu, ele teve as visões apocalípticas, ele continuou vivo na terra. Quer dizer que ele viu e contou o que viu. Tanto é que ele contou que nós temos o livro do Apocalipse com os escritos daquilo que João viu. O mesmo João apóstolo, no final da sua vida, foi levado para uma ilha chamada Patmos, porque a ideia era matá-lo sem uso de violência. Quando você pega uma pessoa idosa com quase 100 anos e leva para uma ilha deserta, o que se espera? Que a pessoa morra sozinha. Vai morrer sem a mínima condição de sobreviver? Pois é, mas João não morreu, não. Ao invés de morrer, ele viveu os melhores dias da sua vida exilado naquela ilha. E glória a Deus por isso, né? Porque se não fosse aquele exílio, talvez Deus não teria condição de revelar o que revelou para João. Numa noite de sono não daria para ele ver tudo o que viu durante o período que ele esteve exilado. Então eu quero ler com você no capítulo 21, a partir do versículo 1, um pouco do que João viu. E eu confesso para você que eu vou ler muita coisa hoje. Mas é bom que eu leia mesmo, porque o Apocalipse é um livro pouco explorado, na minha opinião. Muita gente não lê, sabe por quê? Acredite em mim, porque tem medo. Tem gente que fala, eu não vou ler isso aqui não, senão eu vou perder até o sono de noite. Outras vão dizer assim, eu não vou ler não, porque eu não entendo. Um dia eu ouvi um pregador conhecido no país inteiro, num programa de televisão, alguém fez uma pergunta assim, fulano, a respeito do Apocalipse, capítulo tal, o que o senhor tem a dizer? Ele respondeu assim, próxima pergunta, eu sou zero à esquerda com esse negócio de Apocalipse. E eu ri, mas ri com tristeza, eu falei, poxa, se um pregador em rede nacional está dizendo isso, é um desestímulo para as pessoas lerem. Então, de propósito, eu vou ler o capítulo 21 quase inteiro com você. Topa? Começando pelo versículo 1. Olha o que João viu, minha gente. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade. Você pode ir dando glória a Deus enquanto eu leio, não tem problema não, viu? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. A gente se empolga só de ler, né? A gente viaja só de ler. Mas eu queria voltar lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Porque quando a gente fala que vai haver um novo céu e uma nova terra, a primeira pergunta que surge na nossa mente é, e a terra atual? O que vai acontecer com ela? Porque se vai haver uma nova terra, se vai haver um novo céu, o que vai acontecer com o céu atual e com a terra atual? Então vamos ver
na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7 em diante. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Passe um traço aqui, por favor. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Como é que o ladrão vem à noite? Ele vem sem aviso, né? Ele simplesmente aparece. Ninguém imagina que ele vai aparecer. É como ladrão de noite. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Olhem para mim agora todos. Quando Deus destruiu a terra pela primeira vez, Deus fez isso como? Pelas águas do dilúvio. E depois que Deus devastou a terra com as águas do dilúvio, somente 8 pessoas sobreviveram. Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E Deus fez uma aliança com Noé. Qual foi a aliança que Deus fez com Noé? Que nunca mais destruiria a terra com água. Atenção, com água. Não diga o que Deus não disse. Deus não disse que nunca mais ia destruir o planeta. Ele disse que nunca mais ia fazer isso com água. Então ele falou, eu tenho colocado o meu arco na nuvem como prova dessa minha aliança. A terra não vai ser mais destruída com água. Desde que Deus falou isso, ele vem cumprindo, sim ou não? Deus vem cumprindo. É claro que a gente às vezes tem chuvas que a gente pensa assim, meu Deus, é um dilúvio. Às vezes a gente vê cidades aí sendo destruídas pela chuva, mas aí é culpa de Deus ou é dos homens? Aí você tem que pensar, né? A falta de escoamento das águas é culpa de Deus ou dos homens? As casas construídas em locais inapropriados é culpa de Deus ou dos homens? Então não se pode culpar Deus pelas destruições causadas pela chuva. O que Deus prometeu é, eu não vou destruir mais a terra com água. Só que a palavra está dizendo claramente qual é o futuro que espera esse planeta. Essa terra será destruída pelo fogo de Deus. Eu li aqui, você leu comigo no capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, tanto no versículo 7, está dizendo aqui que a terra pela mesma palavra se reserva para o fogo, como o versículo 10 fala que os elementos da terra se queimarão. Então, se a terra vai se queimar até se desfazer, nós temos que colocar a nossa esperança no novo céu e na nova terra que serão criados por Deus, porque não há futuro para este planeta, não há esperança para essa terra. Você tem que começar a tirar o teu coração desse mundo. Sem começar a tirar o teu coração dessa terra. Tem gente que é tão apegado a esse mundo. Jesus, na sua palavra, nos mandou, dizendo pela boca de João, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você tem que deixar esse mundo e colocar o teu coração nas coisas do céu, porque a nossa pátria está nos céus, disse o apóstolo Paulo. É lá que nós vamos morar para toda a eternidade. Aqui na terra nós somos peregrinos, estrangeiros, passageiros. Mas um dia nós vamos chegar na nossa eterna morada. E como eu anseio por esse dia. Eu vou voltar com você para Apocalipse, para te mostrar um pouco mais do que João viu. João viu
a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a cidade que Deus edificou para todos os salvos morarem. Eu não sei se você já morou em muitas cidades. Quem aqui já morou em muitas cidades? Você não quer nem apostar comigo não, não quer? Quer disputar comigo não, né? Olha que eu já morei em muitas cidades, né? Talvez você nunca tenha morado em tantas quanto eu já morei, mas talvez você já morou em 2, 3 cidades. Ou talvez você tenha morado a vida inteira nessa cidade. Quem é nascido e criado aqui nessa cidade? Privilegiado você, viu? Tem muita gente querendo vir embora para João Pessoa. Muita gente. Olha, João Pessoa é a bola da vez. Todo mundo está querendo vir para cá. Eu não vou nem ficar falando não, senão quem está assistindo em casa vai dizer, é mesmo, é? Olha, deixa eu ir para lá. E daqui a pouco não dá nem para andar aqui mais, de tanta gente, né? Pois é, cidade linda, cidade maravilhosa. Mas eu lhe digo, nenhuma cidade que você já tenha conhecido, e nem mesmo esta cidade aqui, chega nem ao mínimo a 1% da grandeza, da maravilha que é a Nova Jerusalém. E eu vou te mostrar as características da Nova Jerusalém, e aí eu já vou lhe adiantar um detalhe fantástico. A Bíblia inteira fala muito do número 7. A Bíblia toda. E a Nova Jerusalém, no livro do Apocalipse, é descrita com 7 características. Olha que coisa fantástica. A Bíblia inteira falou de número 7 e agora no Apocalipse também tem muito o número 7. E eu vou te mostrar 7 características da Nova Jerusalém. A primeira, anote aí para você aprender. A Nova Jerusalém é um lugar de santidade perfeita. Santidade perfeita. Por que que a Nova Jerusalém é uma santidade perfeita? Porque ali é um lugar onde o pecado não entra, onde a maldade não existe. O que é que estraga as grandes cidades? É a maldade, é a violência. Talvez você já morou em algum lugar que você dizia, a cidade era boa, o povo é que não prestava. A cidade era boa, o povo é que era mau. Eram pessoas ruins, pessoas pecaminosas, pessoas maldosas. Pois é, lá na Nova Jerusalém não vai ter esse problema, porque ali nunca mais haverá nenhum tipo de maldição ou de pecado. Mas eu quero te mostrar o que está escrito na palavra, a partir do versículo 9. Me acompanhe agora, porque eu vou ler muitos versículos na sequência, começando pelo 9. Estou em Apocalipse 21, versículo 9 em diante. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente, aleluia. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto quanto a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a medida de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe. Olha que coisa linda, versículo 18. E a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro.
E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque não haverá ali noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E quem tem o nome escrito no livro da vida, aplaude e glorifica, porque é para lá que você vai. Oh, glória! Ah, que coisa maravilhosa! Eu poderia parar a pregação aqui já. Já estou encantado. Quem quer ir para lá? Quem quer ir para lá? Você vai para lá. Eu disse que a Nova Jerusalém tem 7 características citadas na palavra. A primeira é santidade perfeita, porque é um lugar onde não haverá nenhum tipo de pecado, por menor que seja. A segunda característica é que a Nova Jerusalém será uma cidade onde haverá um governo perfeito. Um governo perfeito é o sonho de todo cidadão. Nós, cidadãos brasileiros, temos por capital federal Brasília. Quem conhece Brasília? Levanta a mão. Quem conhece? Gente, vocês precisam viajar mais? Conhece Brasília, não? Olha, é uma cidade planejada. Uma cidade linda. Uma cidade limpa. Uma cidade que foi toda projetada por um dos maiores arquitetos que esse país já teve, Oscar Niemeyer. Foi desenhada em cima de um avião, por isso que os bairros de Brasília são conhecidos como as partes de um avião, asa sul, asa norte, por aí vai. Muito linda a cidade. Mas quais são as maiores belezas de Brasília? São os palácios do governo. E se você for a Brasília, certamente você vai conhecer, você vai ir lá para ver de perto o Palácio da Alvorada. O Palácio da Alvorada é onde mora quem? O presidente da República. Lugar lindo. Você olha de fora, você fala assim, poxa, que coisa linda, que coisa imponente, que coisa suntuosa. Se você tivesse a oportunidade de entrar no Palácio da Alvorada, aí é que você ia ficar encantado mesmo com tudo que tem lá dentro, com a beleza daquilo. E se você for para outros países do mundo, você vai para os Estados Unidos, para Washington, e lá em Washington você vai ver a Casa Branca. A Casa Branca, aquela construção linda, que é a sede do governo americano. E você pode ir para qualquer outro país do mundo, você pode ir para a Inglaterra, você pode ir para a Itália, você pode ir para a Argentina, você pode ir para qualquer país. Todos eles têm a sede do seu governo em verdadeiros palácios, lugares suntuosos. Mas qual que é a nossa tristeza? A nossa tristeza, nós brasileiros, é saber que apesar de haver uma cidade linda, toda projetada para receber o governo brasileiro, apesar do presidente da República morar num palácio, que é o Palácio da Alvorada, tanta coisa errada que é planejada ali dentro.
tantas coisas ruins que a gente tem notícia que brotam dali. Então, apesar de ser um lugar bonito, é um governo perfeito? Não. Quanto mais a gente sabe, menos a gente quer saber. Quanto mais a gente descobre, mais triste a gente fica. Isso não é exclusividade do Brasil, não. É claro que o Brasil é recordista quando o assunto é corrupção, impressionante. Mas em outros países do mundo, isso também acontece. Você acha que na Casa Branca também não tem muita maracutaia, muita coisa errada? Você acha que em outros governos da terra também não tem coisa errada? O único lugar que vai ter um governo perfeito é a Nova Jerusalém celestial. Ali não vai ser só um governo bonito, não vai ser só um lugar de beleza, mas vai ser um lugar de glória. A terceira característica da Nova Jerusalém, além de ser um lugar de santidade perfeita, de governo perfeito, ali vai ser um lugar de serviço perfeito. Quem aqui é servo de Deus, levante a mão. Nós somos servos de Deus. Já aqui na terra somos servos de Deus. Mas você reconhece que às vezes, servindo a Deus, a gente é falho? Quem assume que é falho? Eu sou um servo de Deus. Eu tenho dedicado a minha vida inteira para servir ao Senhor. Mas eu não tenho dificuldade nenhuma em reconhecer para você que eu sou um servo imperfeito. Tenho falhas, tenho limitações, tenho dificuldades. E às vezes eu quero servir a Deus melhor e não consigo porque sou humano. Estou limitado a um corpo humano. Tenho dificuldades, tenho deficiências para servir com excelência, mas um dia todos nós estaremos lá na Nova Jerusalém, num corpo glorificado. Um corpo que não vai ter cansaço, um corpo que não vai ter dor, um corpo que não vai ter fome, nem sede, nem frio, nem calor, nem nada que nos impeça. E então, naquele dia, nós vamos servir a Deus de forma perfeita. O serviço que os salvos prestarão a Deus na Nova Jerusalém será um serviço perfeito. Eu não sei se você já participou, já trabalhou numa grande empresa, numa multinacional, onde aquela empresa tem treinamento para os seus empregados e todo mundo faz um serviço muito bom, muito bem feito. Eu não sei se você já se hospedou em um hotel onde o serviço era muito bom. Eu não sei se você já visitou algum lugar onde as pessoas que trabalhavam ali prestavam um excelente serviço que te deixou assim de queixo caído. Nada se compara ao serviço que os salvos prestarão a Cristo, ao Senhor Deus, lá na Nova Jerusalém. Eu lhe digo uma coisa, continue sendo servo de Deus. Mesmo com os teus defeitos, mesmo com as tuas fraquezas, Deus é paciente. Ele está olhando para mim e está dizendo assim, meu filho, você não é o servo que eu mais gostaria, você tem suas falhas, mas um dia você vai melhorar, um dia você vai ficar bom. Ele olha para mim com paciência, ele olha para você com paciência, continue servindo. Apesar das suas falhas, fraquezas e defeitos, continue servindo, porque um dia serviremos a Ele lá na glória, e lá vai ser um serviço perfeito. Quer ver uma outra coisa maravilhosa? Isso aí você vai gostar. Lá na glória, nós teremos uma visão perfeita. Uma visão perfeita. E eu não estou falando de visão física apenas. Eu estou falando de uma visão espiritual. O apóstolo Paulo disse que hoje nós vemos como por espelho, como por sombras, mas um dia veremos como Ele é. Quem aqui anseia por ver o rosto de Cristo, levanta a mão. De verdade, não, de verdade, você tem essa vontade? Às vezes a gente fica olhando assim um filme, uma série, um documentário que retrata Jesus Cristo, e a gente fica pensando, eu sei que é só um ator, eu sei que é só um ator. Muitas vezes aquele ator não é nem cristão.
às vezes até se convertem. Tem vários casos de atores que, ao interpretar o Senhor Jesus nos cinemas, nas novelas, nas séries, tiveram um contato profundo com o Evangelho, e quem conhece a palavra de Deus acaba se entregando a Cristo. Muitos deles, de fato, se converteram. Mas ainda que a gente saiba que é só um ator, a gente, quando assiste um filme, quando assiste uma série, a gente fica olhando aquele ator representando Jesus e pensando, será que ele é assim mesmo? Você já pensou isso ou é coisa só minha, hein? Quem já pensou isso também? Será que ele é assim mesmo? Será que o cabelo dele é desse jeito? Será que os olhos dele é assim? Será que ele tem essa barba? Será que a pele dele é assim? Querido, um dia você verá exatamente como ele é. Você vai ter uma visão perfeita da face do Senhor. Ver a face de Deus é o anseio de todo salvo. Moisés, que foi um homem de muita intimidade com Deus. Olha, Moisés tinha uma coragem, que eu vou te falar um negócio, viu? Moisés orou dizendo assim, Senhor, mostra-me tua face. Eu quero ver tua face. Aí Deus falou, Moisés, você não faz ideia do que você está pedindo. Ninguém verá a minha face e viverá. Mas faz assim, fica ali atrás daquela rocha. Eu vou passar e você vai me ver pelas costas. Você vai me ver assim, só um vulto. Só uma passagem. Porque você não está preparado ainda para essa visão. Eu e você não estamos preparados ainda para essa visão. Mas um dia veremos. Um dia eu vou contemplar aquele cujos olhos são como chamas de fogo. Os seus cabelos brancos como a neve. Eu vou contemplá-lo, você vai contemplá-lo. Um dia eu verei as suas mãos que foram cravejadas e que conservam até hoje as cicatrizes do sacrifício feito por mim e por você. A Nova Jerusalém, anote outra característica, será um lugar de identificação perfeita. Quando eu digo identificação perfeita, eu estou lhe dizendo que lá na Nova Jerusalém, todo mundo vai conhecer todo mundo. Dá um glória a Deus por isso aí. Essa é uma pergunta que eu sei que estava na cabeça de muita gente. Nós vamos reconhecer uns aos outros no céu? Está respondido. Você lá na Nova Jerusalém, você vai conhecer até quem você não conheceu. Pastor, agora deu um nó na cabeça, como assim? Aqui na terra você me conhece. Se eu for salvo e você também, coisa que vai acontecer, porque nós seremos salvos, você vai me encontrar lá na glória e vai me conhecer. E eu vou te conhecer. E nós saberemos exatamente quem somos. Mas tem gente que eu nunca conheci, só ouvi falar. E no meu caso, falei também. Eu nunca vi Abraão, nunca vi Isaac, nunca vi Jacó, nunca vi Davi, nunca vi Salomão, nunca vi Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem João. Falo muito deles, mas nunca os vi. Mas lá na Nova Jerusalém eu verei todos eles e saberei exatamente quem eles são. Olha que coisa fantástica. Pessoas que viveram há milhares de anos antes de nós, e nós conheceremos todos lá na glória. E o mais interessante de tudo é que ninguém vai ter que ficar estendendo a mão, porque pensa que chatice, o tanto de gente que vai ter lá, toda hora você ficar apertando a mão de alguém dizendo, eu sou Ademir Pereira, prazer. Não vai ter isso. Pastor, é porque todo mundo vai usar um crachá dizendo o nome. É isso? Não, também é porque lá vai ser um lugar de identificação perfeita. Todos nos conheceremos ali. Jesus falou sobre isso, só que às vezes a gente lê e não pega a coisa, sabe? Às vezes a gente lê de forma distraída e não percebemos. Mas Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 8. Leia comigo aí. Mateus capítulo 8, versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Já pensou? Eu e você almoçando com esses homens e conversando com eles? Pois é.
A Nova Jerusalém vai ser uma cidade de iluminação perfeita. As cidades de hoje são carentes de iluminação, né? Os prefeitos atuais estão fazendo de tudo para trocar a luz halógena pela luz de LED, que ilumina mais e melhor. E com o passar do tempo, a tendência é que as cidades todas tenham luz elétrica e de LED, para ter uma iluminação muito boa. Só que a luz das cidades, por melhor que seja a iluminação de LED, nem se compara à iluminação que haverá lá na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será muito bem iluminada. E vou lhe dizer uma coisa única sobre essa cidade. Ela se dá o luxo de não precisar da luz do sol. A cidade se dá o luxo de não precisar da luz da lua. Esta cidade gloriosa se dá o luxo de não precisar de luz elétrica, nem mesmo de LED ou qualquer coisa do tipo, porque o que iluminará aquela grande cidade é o brilho da face do Deus Todo-Poderoso, aquele que disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Ele mesmo iluminará a Nova Jerusalém. Vá comigo em Apocalipse 21, você já leu isso aqui comigo, mas vamos ler de novo. A cidade será totalmente iluminada pela luz do próprio Deus. Versículo 23, e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Sabe o que mais? Para terminar, a Nova Jerusalém será uma cidade onde nós teremos uma interação perfeita. Hoje eu quero interagir com Deus, e você quer interagir com Deus. E como que a gente faz para interagir com Deus, para ter intimidade com Deus, comunhão com Deus? Como que a gente faz? Principalmente por meio do culto, não é? O culto é o nosso momento de maior interação com Deus. Você vem para o culto, você louva, você ora, você ouve Deus falando através da sua palavra, pela boca do seu profeta. Você passa 2 horas na presença de Deus, de uma forma mais profunda, não é? Só que a nossa interação com Deus aqui na terra é muito limitada. Às vezes você até está no culto e eu não precisa ficar aborrecido comigo não, mas eu sei que é. Às vezes você está aqui no culto e nem está ligado como deveria. Às vezes você está aqui no culto pensando no pudim que deixou na geladeira. Às vezes você está aqui no culto pensando assim: gente, está chovendo, né? Será que o Uber vai demorar hoje? Amanhã de manhã eu tenho que ir trabalhar, né? Eu estou pensando aqui nesse próximo final de semana, se eu vou... Isso tudo o pastor está pregando, você está pensando nisso tudo aí, o culto está acontecendo. Gente, será que tem café ali naquela padaria essa hora? Estou pensando aqui outra coisa, e o culto está acontecendo e você está distraído. Ou às vezes cochila, não é? Meio do culto você dá aquela cochilada assim, quando você acorda o pastor já fez o apelo, você fala: pregou rápido hoje? Não, eu preguei a mesma meia hora, você que dormiu. Pois é. A nossa interação com Deus aqui na terra é meio fraca, né, gente? Mas quando a gente estiver lá na Nova Jerusalém, a nossa interação com Ele vai ser perfeita. Não vai ter aquele delay. Eu vou orar e vai esperar o tempo da resposta, aquela guerra espiritual toda para minha resposta chegar. Vai ser eu falando com Ele e Ele me dizendo na hora, Ele me respondendo, e eu vou andar com Ele, vou sentir a presença dEle, e vou me assentar à mesa com Ele. Vai ser um lugar de interação perfeita. O que é que impede a nossa interação com Deus? Principalmente o pecado. Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus.
Quer dizer que se não haverá pecado, não haverá nada me impedindo, me afastando de Deus, e aí sim nós estaremos juntinho dele. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Por toda a eternidade. Vamos aplaudir o Todo-Poderoso. De pé, igreja, por favor. Ah, que coisa maravilhosa. Pensar nisso tudo, ler isso tudo é maravilhoso demais. Quem serão aqueles que vão entrar na Nova Jerusalém? Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade. Qual cidade? A Nova Jerusalém, pelas portas. Feche os olhos, por favor. Quando ele estava aqui na terra, ele disse: eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Você tem que entrar por essa porta que é Jesus. Se nesta noite tem alguém aqui nesse culto que ainda não é salvo, que ainda não recebeu a Jesus como único Senhor e como único Salvador, Deus está te dando a oportunidade da salvação. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Levante a sua mão agora bem alto. Pastor Ademir, eu quero. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero, pastor, receber a Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Tem alguém aqui que ainda não fez isso e quer fazer hoje? Talvez você diga: pastor, eu já entreguei, mas me afastei. Saí da casa do Pai, saí da presença de Deus, me afastei dos caminhos do Senhor, mas eu quero voltar para Jesus. Eu quero me reconciliar com Jesus. Tem alguém aqui entre nós que se afastou e quer voltar, e quer se reconciliar com Jesus? Levante a mão se tem alguém que está afastado e quer voltar. Deixa eu falar com você que está me acompanhando agora, pela rádio, ou me ouvindo por um podcast no Spotify ou em outra plataforma, ou me assistindo pelo YouTube, no meu canal PR Ademir Pereira, ou por esse programa de TV. De que forma essa mensagem chegou para você, eu não sei, mas tem lugar para você na Nova Jerusalém. Deus quer você morando com Ele lá. Mas para você morar com Ele lá na Nova Jerusalém, você precisa entregar a tua vida para Jesus aqui na terra, enquanto é tempo. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Está fraco, quer se fortalecer? Eu vou orar por você. Eu não estou te vendo, mas os olhos do Pai te veem. Onde você está agora? Se for possível para você, aí onde está, dobrar os teus joelhos, faça como eu estou fazendo. Dobra os teus joelhos aí na tua casa, aí no teu trabalho, aí no presídio, não importa onde você está. É possível dobrar os joelhos? Faça isso. Não dá para ajoelhar onde você está? Coloque a mão sobre o coração então. Feche os olhos se for possível. Se está dirigindo, não dá para fechar os olhos, então pelo menos repita esta oração. E eu vou pedir que a igreja, os salvos em Cristo Jesus que estão comigo aqui, estendam a mão na direção do altar e ore pelas pessoas que Jesus está salvando agora à distância. E você que está orando comigo em casa, repita assim: meu Deus e meu Pai, neste momento eu recebo a Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu reconheço que não há outro como Tu. Eu desejo um dia estar contigo aí na glória, andar contigo nas ruas de ouro e de cristal. Me fortaleça, Senhor, para que eu possa entrar na cidade santa pelas portas. Continue com os olhos fechados que eu vou orar por você. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, onde tiver alguém entregando a vida a Jesus ou voltando para Jesus, apaga os pecados que essa pessoa cometeu.
perdoe as falhas que esta pessoa cometeu, escreve agora este nome no livro da vida do Cordeiro, e dá força para esse que está fraco, levanta esse que está caído, dá vigor a esse que já não tem mais vigor, e que a bênção do Senhor repouse sobre essas vidas, em nome de Jesus, que assim seja, amém, graças a Deus, glória a Deus. Igreja, vamos aplaudir a Jesus. Parabéns a você que tomou essa decisão tão importante.